O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, em silêncio rezemos no íntimo do coração, invocando que o Espírito Santo nos auxilie e nos faça compreender bem esta palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos com Jesus no Evangelho de Mateus, que nesses domingos anteriores contou para nós a parábola do patrão que chamou empregados em vários horários. Comparou o reino dos céus à forma do patrão pagar aos operários. Contou domingo passado para os anciãos e os sacerdotes a história de um pai que tinha 2 filhos. Um filho que fala uma coisa e faz outra, e o outro que fala e que faz outra. Fala que não vai e vai, o outro fala que vai e não vai. E disse Jesus, domingo passado, que as prostitutas e os cobradores de impostos entrariam antes dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo no reino dos céus. Hoje Jesus continua diante dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O que significa isso?
É a mesma coisa que chamar a mim, o padre, e os irmãos mais velhos dessa comunidade e fazer uma avaliação de como a nossa paróquia está, a partir da forma do padre e de nós mais velhos nos comportar. É isso. É uma conversa extremamente desconcertante. É uma conversa extremamente que incomoda muito a gente, particularmente a nós mais velhos. E seguramente quando cutuca a gente, dá aos jovens, aos adolescentes e às crianças, essa semana, Dia das Crianças, dá a eles a palavra para avaliar-nos. Mas muito mais do que isso, nos dá a oportunidade de nós, sacerdote e os mais velhos da igreja, terem a oportunidade de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. A partir de uma pergunta muito simples: que tipo de fruto vocês estão produzindo? Pergunta o Senhor para nós. Vamos lá? Evangelho de Mateus, no seu folheto, número 9, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 até o versículo 34. Eu fiz umas anotações aqui importantes, também a partir de uma experiência muito bonita que vivi nessas 2 semanas. Domingo passado eu não estava aqui com vocês. Fiz com um pequeno grupo de amigos uma experiência muito interessante, e essa leitura do Evangelho mexeu muito comigo, porque onde eu estava é um ambiente em que geralmente se planta uva do jeito que descreve aqui. Eu fui a um santuário importante da igreja. Nós cristãos, nós temos os 3 maiores centros de peregrinação no mundo, onde mais vai gente no mundo. O primeiro e maior deles é Roma, o segundo lugar com maior número de peregrinação, não por causa da importância, mas por causa da dificuldade de toda a violência que há lá, então é difícil ir lá, é Jerusalém. E o terceiro lugar é Santiago de Compostela, no norte da Espanha, perto da Espanha, Portugal e França, onde, conforme a tradição, São Tiago está entre os 4 primeiros apóstolos que Jesus chamou. Foi o primeiro apóstolo a ser morto seguindo Jesus no martírio, morreu decapitado. E Herodes mandou matar Tiago e viu que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro e outros apóstolos. Tiago foi decapitado lá em Israel, e conta a tradição que os apóstolos fugiram com o corpo, porque era muita perseguição aos cristãos, e que eles fugiram com o corpo e foram parar lá nessa terra, na Espanha. E esse santuário, onde, segundo a tradição, está os restos mortais de São Tiago, é um grande centro de peregrinação no mundo. E tem uma coisa muito diferente: as pessoas vão para lá a pé. Então existe mais de 50 rotas para você peregrinar, vindo de Portugal, da França, da Espanha, de qualquer lado, da Inglaterra, de várias partes do mundo, que se peregrina indo a pé. O roteiro maior de peregrinação tem 800 quilômetros. Eu dei conta de caminhar com o grupo uns 208 quilômetros. Não imaginava que eu tinha tanto gás. E a gente percorre esses 208 quilômetros, claro, num espírito de oração profunda. É oração, uma mochila nas costas, e você vive com o que está na mochila nas costas. E no caminho a gente vai sentindo o peso da mochila e vai jogando as coisas fora ou doando para os outros, porque a gente sente que a gente carrega muita coisa que faz peso na vida da gente.
E quando a gente se liberta delas, elas não fazem falta nenhuma e a caminhada se torna muito mais leve. Foi experiência, seguramente, depois do dia da minha ordenação de padre, acho que foi a experiência mais forte que eu tive na vida de fé. Quando a gente chega no santuário, é uma experiência que não tem nada que traduz. Mas no caminho, durante essa semana em que a gente andava a pé, eu tinha comigo esse texto das leituras de hoje e fazia a meditação dessas leituras ao longo do caminho. Passava o dia inteirinho lendo e relendo e preparando para celebrar hoje. Então, alguns elementos que eu vou falar tem muito com a minha experiência de oração nessa peregrinação a Santiago. Vamos lá? Olha só. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha. Leia comigo. Pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda, depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Na terra de Jesus, como lá no sul do Brasil, se tem algum gaúcho aqui, como também lá onde eu estava, na Espanha, tem muita pedra o terreno. Então o capricho é tirar as pedras do terreno, deixar a terra fofinha. Usam as pedras para fazer cercas, muralhas ao redor da roça de vinho. Usam as pedras para fazer torre, para vigiar e guardar a vinha. Usam as pedras para fazer um lagar, o tanque onde depois se colhe a uva, joga ela lá dentro e pisoteia a uva para tirar o sumo e fazer o vinho. Então, a primeira característica do certo proprietário, que Jesus fala, usa uma linguagem tão forte. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca, fez nela o lagar, confiando que vai dar fruto. Vocês que são casados, esposas, pais e mães, é assim. Um casamento, a casa, o muro ao redor da casa, o lagar, quer dizer, o leito, a cama do casal, a mesa de refeição, a sala de convivência, para esmagar, para tirar o fruto desse relacionamento do casamento. Essa linguagem da vinha é muito parecida com a linguagem do casamento. A gente pode familiarizar-se com essa linguagem do amor. Tome comigo o começo da primeira leitura, porque ajuda a gente a entender o Evangelho, que é um poema. Para nós goianos, até parece uma música, dá até uma música sertaneja, daquelas bem apaixonada de rasgar o coração. Olha só, que coisa. Vou contar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Parece uma esposa apaixonada, contando para o marido a história de um amigo que sonhou com um casamento, idealizou uma família. Deus, nesse texto do profeta Isaías, toma o lugar de uma esposa apaixonada, que conta para o marido dela a história de um casamento que não deu certo. E por que não deu certo? Deus conta essa história como uma esposa falando para o marido, dizendo: vamos tomar cuidado, porque também teve um casamento que não deu certo, porque houve infidelidade, houve traição. É um poema lindo. Quem já amou na vida, lê essa palavra de Deus apaixonado, porque é bonito demais. Um amigo meu, leia comigo, possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Parece um casal, esposa e esposo, falando de como idealizou o casamento, sonhou com uma família,
comprou um terreno, cercou, construiu uma casa, fez o leito de núpcias, a mesa da refeição, a sala de convivência, um poema para dizer assim: olha, a gente idealizou o casamento, sonhando em produzir frutos, filhos, amor, afeto, comunhão, sonhando viver uma vida linda. Só que, ao invés dessa videira, dessa lavoura de uva produzir uvas boas, produziu uvas selvagens. Voltemos ao Evangelho. Porque Jesus conta para os anciãos e para os sacerdotes, os mais velhos da comunidade, essa história exatamente para falar que o sacerdote e os anciãos, os mais velhos da comunidade, têm uma responsabilidade pela situação em que se encontra o mundo. Essa é a moral da história. Vamos lá? Jesus está citando o livro de Isaías de forma livre, espontânea. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Que lembra exatamente Jesus, veio, fundou a igreja aqui na terra, cercou a igreja, deu os sacramentos, pôs a torre. Lembra uma igreja? A torre da vinha lembra a torre da igreja, não lembra? É uma metáfora poética. A lavoura de vinho, a roça de uva, lembra um casamento, um homem e uma mulher se unindo no sacramento do matrimônio, e lembra a relação de Cristo com a igreja esposa de Cristo, Cristo esposo da igreja, e a obra desse casamento e dessa igreja. Viajou para o estrangeiro. Cristo foi para o céu, viajou para o estrangeiro, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. Vejamos. Desculpe, é bom que você não pense, vocês mais jovens, que esse texto de hoje é somente para os velhos e para as velhas e para o padre que também é velho. Todo mundo deve se colocar hoje no lugar do sacerdote e do ancião. Todos nós somos tomados em alguma dimensão, somos senhores e senhoras das nossas decisões, dos nossos atos. Todos nós temos responsabilidades diante do lugar em que Deus nos criou e nos colocou. Então isso não é só para o velho, a velha e o velho padre, não. Vamos lá? Versículo 34, leiamos. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Para receber o quê? Seus frutos. Os seus frutos. No texto original, no grego, como o Evangelho de Mateus foi escrito, a palavra que é usada para falar seus frutos indica os frutos todos. Infelizmente, esse texto é muito usado nas igrejas por nós padres, por nós pastores e pregadores, para fazer campanha de dízimo. E é uma pena, porque a gente fala como se fosse uma linguagem de dízimo, mas não é não. O texto de Mateus é diferente do texto de Marcos e de Lucas, porque Mateus sugere que o dono da vinha manda empregados a pegar os seus frutos, os seus, que sugere um arrendamento, aquilo que é a parte dele no arrendamento. Somente a diferença em que Mateus sugere que é para levar todos os frutos. Daqui um pouco a gente volta a isso. O que são esses frutos da vinha? Quem são os frutos da vinha? Quem é esse proprietário que plantou uma vinha? Quem é esse certo proprietário que plantou uma vinha com tanto cuidado? Que significa hoje os vinhateiros que arrendaram? Quem são os empregados? Essas são perguntas importantes do Evangelho. E o que são os frutos? Para eu não correr o risco de me esquecer, eu não vou falar todos, mas ao menos eu vou dizer aos irmãos e irmãs. Eu peguei a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, e fiz a lista, quantos frutos aparecem que a gente é chamado
a perguntar: cadê eles em nossa vida? Nós que somos a vinha que a mão do Senhor plantou, e nós precisamos entregar esses frutos a Deus. Eu elenquei 28 frutos. Nós vamos ver alguns, mas só para que os irmãos saibam da força da palavra, do ímpeto da palavra. Então, o proprietário plantou a vinha, arrendou, viajou. No tempo da colheita, mandou empregados ir lá falar para os arrendatários, para quem tomou conta da vinha. O patrão mandou buscar os frutos dele. Vejamos a reação. Vamos lá? Versículo 35. Os vinhateiros, porém, leia: agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Para lá. Espere lá. Houve alguém que tinha terra, que tinha um sonho, plantar na terra uma lavoura de uva, uma vinha. Esse alguém fez tudo que a vinha precisava de cuidado. Lá na primeira leitura fala, cercou-a, plantou-a em fértil encosta. Encosta significa aquela terra que tem no pé da serra, onde todo o humus, as folhas, os galhos, a matéria orgânica que desce com a chuva e vai escorrendo da terra para o pé da serra e torna aquele pé da serra uma terra fertilíssima. Quem já teve a graça de trabalhar na roça entende essa palavra muito bem. Então, você pode ir se colocando no seu lugar de uma planta que Deus plantou você. Deus, quando pôs você no mundo como um pé de uva, cercado de cuidado, fez uma torre para te vigiar, a torre da igreja, para ficar sempre você sabendo que a igreja está perto de você para cuidar de você. Deus, quando gerou você e deu vida para você, plantou você numa terra fértil. Deus, quando gerou sua vida, Ele pensou que você seria um pé de uva que daria fruto, e que seria fruto bom. Fez até um tanque para espremer você e tirar de você o melhor e mais saboroso suco. Deus, ao criar você, idealizou você como o mais saboroso fruto. E aqui eu pego um elemento que me marcou muito nessa viagem a Santiago de Compostela. O mundo da roça está cada vez mais abandonado. O mundo da roça, no planeta inteiro, a roça está sendo abandonada porque nós, da minha geração para frente, que é a geração que abandonou a roça, nós abandonamos a roça sonhando que a cidade daria toda a felicidade do mundo para nós. Não foi? A roça era considerado fracasso, atraso, analfabeto, sem profissão, sem carteira assinada, não era? A roça foi desprezada. E nós fomos saindo da roça e entregando a roça para os grandes latifundiários que pegaram a terra todinha, desmatou e tacou adubo químico e veneno nela. E máquinas. E nós viemos para a periferia, sonhando em comprar um terreninho, um lotezinho, fazer nosso barraco. E tem gente que já está perto de morrer e nem deu conta ainda de terminar o barraco. Nós somos frutos de uma esperança do mundo. E lá na Espanha, que é um país bem mais antigo do que o nosso, uma região ocupada por humanos há bem mais de 5.000 anos, a gente andando a pé, a gente via algumas rocinhas de uva, desse jeito que o texto descreve, bem cuidada, zelada, porque tem alguém ainda vivendo lá. Mas a imensa maioria são casas e sítios na roça abandonado. Inclusive a gente comia uva o tempo inteiro, porque as roças de uva, a cerca arrebentada, as pedras desfeitas, a plantação de uvas sem podar, elas entram nos galhos das árvores, vêm para o meio do caminho da gente, época de uva madura, as uvas mais saborosas e deliciosas do mundo. A gente comia essa semana. A gente brincava
comentava que era uma sorte nossa, um privilégio, mas na verdade era uma má sorte da videira, da roça de uva abandonada, sem ninguém para cuidar dela. Vamos ver o texto? Vai mexer em umas coisas muito sérias da nossa vida agora. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Sabe o que significa isso? Que Deus, antes de pôr cada um de nós no mundo, sonhou que cada um de nós fôssemos uma plantação amorosa da mão dele. Que Deus esperava que o pai e a mãe cuidariam da família, que o padre cuidaria da igreja, e que cada um de nós seríamos cuidado pelo pai e a mãe, pela família, cuidado pela igreja, e que nós iríamos produzir fruto. E Deus mandaria os empregados para vir buscar os frutos. Infelizmente, muita gente pensa que esses frutos é o dízimo somente. Mas eu queria que você não pensasse em dízimo hoje, que você pensasse em você como um fruto, e a sua vida como uma vinha que produz frutos que são dados a Deus. Sobretudo você, pai e mãe, você, esposa e esposo, você tem que dar o que não te pertence a Deus. E o que não te pertence é muito mais do que 10% de dízimo. O que não te pertence é sua esposa, seu esposo, seus filhos. Eu, sacerdote, dar à igreja a Cristo, devolver ao dono da roça o que é dele. Irmãs e irmãos, vocês não têm noção do quanto me atormentou essa palavra, andando a pé e rezando esse texto, e eu pensava, eu vou ter que acertar minhas contas com o Senhor, eu vou ter que entregar cada um da igreja como um fruto da vinha do Senhor na mão dele. Esse fruto tem que estar cuidado, zelado, amado pela palavra, que é ferramenta que cava o chão e amolece a terra, adubar com o corpo de Cristo, regar com o sangue de Cristo essa terra que é a igreja. E cada um de nós na árvore do Senhor temos que ser frutos bons e abençoados. Nós temos que um dia, padres, pai e mãe, nós temos que entregar nossos frutos a Deus. E muitas vezes nós estamos entregando nossos frutos ao mundo. Os filhos de muitos pais, mesmo pobres, são muito mais entregues aos produtos que os meninos vêem nas lojas. O sonho deles está muito mais na vitrine do que na relação com Deus. E nós vamos ter que prestar conta disso um dia. Jesus diz, na história que ele conta, que o proprietário manda empregados para pegar os frutos. Mas os que estão trabalhando na vinha, ao invés de devolver os frutos, pega o empregado, espanca. Olha a sequência de violência. Os empregados usam ferramentas de violência. Agarram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Esses que foram agarrados, espancados, apedrejaram, representa, Jesus está falando com os sacerdotes e os anciãos, está falando comigo e os mais velhos da igreja. Representa aquelas pessoas que Deus pôs no meu caminho, de nós mais velhos aqui, pessoas que vieram e pregaram a palavra para nós e ensinaram a gente a viver as coisas de Deus, a cuidar da vinha, a dedicar zelo e amor à vinha. E a gente, ao invés de escutar a palavra e converter, a gente pegou essas pessoas que caiu na besteira de pregar o evangelho para nós e dizer: o dono da vinha vai pegar de vocês o fruto, aguardem. A gente pegou, agarrou, sufocou, matou, apedrejou, dizendo: não vem dizer para mim o que eu tenho que fazer, porque eu sou sacerdote, eu tenho tantos anos de vida na igreja católica, eu tenho tantos anos de idade, não vem dizer para mim o que eu tenho que fazer. Em nós mais velhos
e além de mais velho, sacerdote, nós corremos o risco de fazer muita besteira com os dons que Deus nos deu. A primeira mais dramática pergunta que a palavra de Deus diz a mim e a você: Deus manda os seus empregados virem ao nosso encontro, pegar os frutos que nós temos que devolver a Deus. Como é que nós devolvemos esses frutos para Deus? Como é que nós tratamos os empregados que Deus manda pegar de nós os frutos que não são nossos, mas são de Deus? Pai e mãe, como é que você reage quando um professor manda um recado que seu filho está dando trabalho na escola? Como é que você reage a alguém que te anuncia a palavra? Como é que você reage a alguém que te convida à conversão, a zelar mais da vinha e dos frutos que você precisa devolver a Deus e que não são seus? A forma com que nós reagimos diante dos empregados de Deus, que aqui no caso representa os sacerdotes e os anciãos, nós mais velhos na igreja hoje, é o mais importante. Versículo 37, leia. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: brada a igreja, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Se você pegar sua Bíblia no livro do Levítico, está escrito qual é a maneira correta de tratar alguém que é considerado um malfeitor nas coisas de Deus. Vocês vão se assustar com o que vão ouvir agora. Levítico 24, 14 e 16. Eles dizem assim, que quem não cumprir a palavra de Deus e as regras da religião judaica do jeito que manda, quem desobedecer a palavra de Deus do jeitinho que ela está, deve ser agarrado, arrastado para fora da cidade ou do acampamento, para que, sendo arrastado para fora, a pessoa chamada de blasfemo deve ser punida sendo arrastado para fora. Toda a comunidade deve impor a mão sobre o blasfemo, jogar sobre ele toda a maldição da comunidade e arrastá-lo para fora e apedrejá-lo lá fora. Isso lembra a forma com que fizeram com Jesus, não foi? Prenderam Jesus, não foi? No Horto das Oliveiras, levaram Jesus para dentro de Jerusalém, lá no palácio de Herodes, não foi? Depois foi ao sumo sacerdote Anás e Caifás, não foi? Fizeram o julgamento, a condenação, colocaram sobre ele um manto, uma coroa de espinhos, colocaram a cruz nos ombros dele e arrastaram a ele para fora, não foi? E numa montanha, lá do lado de fora, o Monte Calvário, do lado de fora das muralhas, levantaram a cruz e o mataram na cruz. Então, Jesus está contando para os sacerdotes e para os anciãos como é que eles já reagiram aos profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, que vinha e pregava chamando o povo de Israel, as lideranças religiosas, políticas, da economia, da cultura, da religião, da política, da sociedade. Os profetas chamavam a conversão, a mudança de vida. Segue de acordo com o que manda Deus, a palavra de Deus, o projeto de Deus. Vocês não estão cuidando da vinha. A nossa sociedade está corrompendo. Os nossos filhos estão indo para o caminho errado. Estão indo para o caminho errado porque a gente não mais observa a aliança com Deus. Perdemos a aliança com Deus. Olha para o erro dos nossos filhos e nós batemos no peito dizendo: nós não estamos cuidando da vinha do Senhor. Mas ao invés dos sacerdotes e dos anciãos se converterem e dizerem: é mesmo, vamos mudar nossa maneira de escutar Deus e cuidar da vinha, pegaram os profetas, apedrejaram, amarraram, apedrejaram, mataram.
E por último, o proprietário manda o filho, seu filho único, pensando: a este eles vão respeitar. Olhem para a cruz. Estenda a sua mão aqui para a cruz e diga comigo: Jesus, Jesus, Filho herdeiro do Pai, Filho herdeiro do Pai, nós somos hoje o povo ignorante, que não te respeita, que não te respeita, que não te acolhe, que não te acolhe, que não te obedece, que não te obedece, que não faz o que o Senhor ensina, que não faz o que o Senhor ensina, que vivamos fazendo a vontade do Pai. fazendo a vontade do Pai. Jesus, na cruz, o Senhor é a expressão da nossa rejeição à vontade do Pai. Jesus, tende compaixão de nós, de nossos pecados, de nossas fraquezas, que nos fazem te rejeitar, rejeitar os mensageiros de Deus, que nos chamam à conversão. Jesus, eu quero ser trabalhador da vinha, quero ser a vinha, quero ser o fruto. Salva-me de minha fraqueza. Põe a mão no coração. Reze a Jesus, pedindo que Ele te salve, que você não o rejeite, que você não o apedreje, que você não o recuse. Amém. No Evangelho de Mateus, voltando aqui ao texto, no Evangelho de Mateus, um pouco à frente desse texto, nós estamos no capítulo 21 hoje. Se você pegar o capítulo 23, versículo 37 a 38, Jesus sai do templo com os apóstolos falam para Jesus: não, Jesus, vem cá, olha que lindo que está o templo reformado, restaurado, pintado, todo ornado. Jesus fala: tudo vai ser destruído em 3 dias, isso aí não é o mais importante. Depois Jesus olha para a cidade de Jerusalém e reza sobre Jerusalém, e chora sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, chamando-te à conversão. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Pois bem, vossa casa será deixada deserta, Jerusalém. Que dor, né? Você imagina a dor do coração de Jesus, olhando para mim e para você, dizendo assim: Antônio, Antônio, quantas vezes eu cuidei de você, você que mata os profetas, apedreja quem eu envio a você, te chamando à conversão, te chamando à mudança de vida, à santidade. Quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como uma galinha põe os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Pois bem, você vai ser deixado. Você que é esposa e esposo, olhe para sua casa hoje e escute Jesus falando para você, chamando você esposa e esposo pelo nome e dizendo: quantas vezes eu quis cuidar de você e pus tanta gente no seu caminho para chamar você a uma vida santa, a cuidar da vinha, a produzir frutos, o melhor fruto, e a dar a Deus o que você tem condições de produzir de frutos abençoados para Deus, e você não tem produzido. Irmã, irmão, quando a gente pensa que esse fruto é só dízimo, é uma desgraça. Eu pensava essa semana, pode pegar pesado? Pode? Nós percorremos um trecho de mais de 200 quilômetros. Eu vou dizer uma das coisas mais sofridas que eu vivi nesse caminho. Quando nós iniciamos o caminho, o caminho é marcado por muitas igrejas, de gente que começou lá no século III, IV, gente que fez esse caminho para Santiago, e fez uma experiência de Deus tão forte, e que faz um propósito com Deus de comprar um terreno e construir uma igrejinha na beira do caminho. Famílias, mesmo que moram lá,
acham bonito os peregrinos passarem e construíram muitas capelas, mas tem muitas igrejas. Nós passamos mais de 60 igrejas no caminho. Lindas igrejas, lindas, a coisa de pedra, simples, pura, sem luxo, sem ostentação, a coisa mais bonita. Das mais ou menos 60 igrejas que nós passamos na porta, tinham 3 igrejas abertas. As outras não estavam abertas à porta, mas tinha uma janelinha aberta e um cofre para o peregrino passar e jogar a oferta lá dentro. As igrejas todas fechadas. E foi me dando uma angústia, porque eu pensava, o que nós fizemos com a igreja? Tornamos a igreja um prédio, um templo que tem coisas de valor lá dentro. E o ser humano, que é o templo vivo do Espírito Santo, o templo que foi construído para ser um lugar onde abriga esses templos do Espírito Santo para descansar, para repousar, para refazer, corre o risco de ser profanado. A gente prefere deixar trancado. Igrejas trancadas. O que eu mais via no caminho todinho eram umas pessoas passando, chegavam na porta da igreja, inclinava a cabeça, punha a mão e às vezes chorava e continuava o caminho. Não podia entrar. Igreja fechada, porque o ser humano se tornou uma ameaça para a igreja. Tem cabimento um trem desse? Mas vou pegar pesado. Você, pai e mãe, que construiu sua casa com tanto sonho, e você põe tanta regra dentro da sua casa que seu filho nem curte a sua casa. Seu filho prefere ser amigo dos bandidos, dos malas na rua, que tem mais liberdade com eles do que dentro da sua casa. Mesma coisa. Não é não? Mesma coisa. Você que começa a dizer para o seu marido, para a sua esposa, eu me amo e me respeito. Eu não aceito você fazer isso comigo. Você fecha seu coração, você nem esposa é mais, nem esposo é mais, porque você tranca seu coração para convivência, porque você não aceita os erros da sua esposa, do seu marido, igualzinho aquelas igrejas na beira do caminho de Santiago de Compostela, lindas, mas fechadas. Finalidade nenhuma, senão para ser tirado fotografia ou para ser jogada oferta. O Papa Francisco convocou, o ano que vem vai ter o Sínodo da Juventude no mundo. E o Papa montou uma estrutura em Roma e mandou os bispos no mundo inteiro consultar os jovens, qual é a opinião que os jovens têm da igreja. Até semana passada que eu vi a pesquisa, tinha quase 300 mil jovens no mundo tinha respondido qual a sua opinião sobre a igreja. Para quase 80% dos jovens, qual é a primeira coisa que você lembra quando alguém te fala de igreja? Sabe o que os jovens respondem? Igreja é o lugar de proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. A igreja não é o lugar da acolhida, da fé, da experiência de Deus, do encontro com Deus, do encontro com o irmão. Aí, irmãs, e a sua casa também às vezes começa a se tornar o lugar da proibição. Só. A única coisa que é clarinho lá dentro da minha casa, na minha família, é o que eu não gosto. Isso ninguém tem dúvida. Isso existe? Trabalhamos tanto, sonhamos tanto, investimos tanto para dizer, aqui não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E cadê a liberdade? Cadê o amor? Cadê o vento do Espírito Santo? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos debaixo, como uma galinha reúne debaixo de seus pintinhos debaixo da asa, e você não quis. Mãe, pai, quantos de nossos filhos foram parar na droga ou nas igrejas mais malucas? Algumas nem são igrejas, são seitas, porque dentro de casa não tiveram um lugar de acolhida e de afeto. Só viu o cara ruim de pai e mãe dizendo, eu te dou tudo, eu faço tudo para você, e você tem que, para respeitar o tudo que eu dou para você, você tem que fazer isso. Mas não mostra o caminho do céu. Nós damos os nossos filhos para o shopping, para a loja, para o veneno. Ontem eu estava no supermercado e vendo 3 mães pobres, com um punhado de crianças, e as crianças com aquele cestinho pegando as bolachas.
E eu via as crianças naquela empolgação abrindo o pacotinho de bolacha e comendo aquelas bolachas. E eu me lembrando dos estudos da saúde, não é? Hoje, mais da metade das crianças pobres estão obesas, porque só comem porcaria. O pai e a mãe fazem a vontade dos meninos no que não presta. Trabalha e paga caro para dar para os meninos doença. Prazer na boca e doença no resto do corpo. Daqui um pouco vai estar obeso, hipertenso, diabético e vão gastar a vida inteira para corrigir uma besteira do meu pai e minha mãe. A besteira de ter feito tudo que eu pedi e quis e não ter me ensinado outros prazeres e outras alegrias em Deus. Porque não se trata de transformar sua casa, não pode proibir. Não é isso. Dar tudo que pede, não é isso. Se trata da sua casa e do seu lar ser o lugar onde você ensina um caminho de outras experiências de prazer e de alegria. Não essa de ser rato de supermercado comendo só trem que faz mal para a gente. Bebendo só coisa que faz mal para a gente. O domingo para nós, mesmo os mais pobres, se tornou o dia do Senhor, não. Se tornou o dia que a gente come, bebe e vê só porcaria. Uma das coisas que me impressionou demais na viagem, os aviões têm em cada poltrona, você está sentado aqui, nas costas da poltrona daqui tem uma televisãozinha, em que tem lá, igual esse celular de hoje, que você assiste o que você quer. Então às vezes eu estou num lugar e eu vejo 30 televisãozinhas nas cadeiras que estão à minha frente. Eu quase surtei dentro do avião, porque eu contava. O que distraía as pessoas na viagem? O que predominava? Eram as pessoas assistindo filmes ou jogos de videogame violentos? Ou eram filmes com cenas de pornografia o tempo inteiro? Era violência, pornografia e, desculpe uma expressão grosseira que eu vou usar, que é até perigosa, burrice. Predominava isso. Só coisinha burra, piadinha burra e idiota, que esse filminho americano de piadinha idiota, escrota, besta. Então, o que a gente consumia, todo mundo, ninguém fala com ninguém, uma viagem de 12 horas, você não dirige uma palavra sequer para quem está aqui, porque todo mundo com fone de ouvido, com o celular na mão e a televisãozinha assistindo ou jogando coisa. Ninguém fala nada com ninguém. E quando você tem que pedir licença, você não olha para a pessoa, você... É uma coisa absurda. E nós somos consumidores da pornografia, da violência e da burrice. É o que distrai o mundo. Poderia acrescentar uma quarta: comendo coisa que destrói nossa saúde. Esse mundo não tem cabimento. Como eu disse, e a terra por onde você olha não tem morador. Tem lavoura, mas não tem morador. Porque o que domina a lavoura é o veneno, é o adubo químico e as máquinas. E nós estamos todos na cidade morando em cada vez menor o nosso cômodo, o nosso quadrado, correndo para trocar de tênis, trocar de celular, trocar de carro, trocar de moto, trocar de bicicleta, e não vivemos mais, não somos mais aquela vinha que a mão do Senhor plantou e cuidou com tanto carinho para crescer para o céu, e crescendo para o céu pela luz do céu, brotar, florir, dar fruto e devolver-nos a Deus. Veja, tome o texto, versículo 37, até o final agora. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: todo mundo? Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Olha a resposta dos véi,
das véias da igreja e do padre, que é véio também. Veja, leia. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, todo mundo bem firme: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, Senhor, eu corro risco de ser mandado à morte, de modo violento, porque sou perverso. Eu corro o risco de tudo ser tirado de mim, arrancado de mim, porque não compensa ao Senhor Deus ter me dado uma vida, tanta graça e uma missão. Salva-me, Senhor, por esta palavra. Amém. Vejamos como termina o texto, versículo 42, leia. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras, brada? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Estenda sua mão para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor, salva-me. Não permita que a minha vida, que a minha família seja arrancada de mim, que a minha fé seja arrancada de mim, e entregue a outro que produza frutos. Senhor, por sua palavra, por seu sangue, salva-me, devolve-me a graça de produzir frutos e de devolver o fruto ao Pai que me criou com tanto amor. Eu quero ser a vinha do Senhor. Põe a mão no coração. Eu quero ser operário da vinha do Senhor. Eu quero ser fruto da vinha do Senhor. Salva-me agora, sempre. Amém. Irmã, irmão, tem uma pergunta tão doída, mas tão doída para fazer. Pode fazer? A vocês, crianças, adolescentes e jovens também. Quanto já foi tirado de mim? O quanto Deus já tirou de mim e deu a outro que produziu fruto melhor do que eu? Amigos que eram amigos meus e que eu não conseguia cultivar uma amizade para dar fruto, Deus tirou de mim. Filhos, companheiras, esposa, esposo, namorado, namorada, noiva. Você viveu com ela, conviveu com ela tanto tempo, com ele tanto tempo. Deus falou assim: cara, não rola mais deixar uma coisa tão boa dessa com você que você não presta para cuidar de nada. Isso existe? Quanto já foi tirado de mim? Você pode até arriscar uma linguagem perigosa, mas também importante, até coisas materiais. Uma casa boa para viver que você não soube cuidar e Deus tirou de você. Um emprego bom que Deus te deu e que foi tirado de você porque você não produzia fruto. Isso existe? Deus não tira de você como castigo a você. Deus tira de você porque Ele tem um plano de fazer as coisas produzirem frutos. E Deus não empata a graça de gerar coisas boas. Quantos filhos nossos já foram tirados de nossas famílias e tirados da nossa igreja porque nós não demos conta de fazer nossos filhos produzir frutos. Você mete a lenha na sua nora, no seu genro, dizendo
que depois que a sua filha encontrou ele, encontrou ela, seu filho rompeu com você, não faz nada mais por você, nem na sua casa, não convive, não presta, mas você não leva em conta que seu filho, sua filha só foi tirado de você porque você não teve um vínculo forte de vinha boa, produzindo fruto bom, que a mão do Senhor sustentava unida a você. Tá claro? Tá claro? Pode dar uma salva de palmas, é sofrido. Quantas pessoas na sua família, eu pensava nessa semana, meus primos, meus tios, amigos, padres, quanto já foi tirado de mim porque eu não produzi frutos? Quanto já foi tirado de mim porque Deus põe no meu caminho para produzir frutos e não dá nada? Quantos pregadores o Senhor já pôs no meu caminho para me fazer produzir frutos e não rendeu nada? Eu olho para o pregador e começo a dizer, ele fala isso, mas ele faz aquilo. Ele diz desse jeito, mas ele não presta. Eu fico caçando defeito no pregador para arrumar desculpa para que eu continue estúpido, produzindo frutos azedos, ruins, e não devolvendo a Deus o que é de Deus. E eu fico caçando um pregador que me agrade. Infelizmente, eu tenho uma notícia para dar para mim e para você. Deus, ao enviar alguém a mim e a você, não vai enviar a mim e a você alguém com o perfil que nós pedimos. Esqueça essa. Se liberte dessa. Não faça o perfil do pregador que vai te ensinar o caminho da fé, esperando que Deus te mande ele. Não faça, porque Deus não vai te obedecer. Não é você que vai pôr Deus a produzir frutos de bênção para você. É você que tem que ser bênção e produzir bênção para Deus, porque você é obra da mão dele e não ele obra da sua mão. Amém? Amém? Essa semana que nós vimos um homem velho tacar fogo numa creche, um outro homem velho subir num apartamento lá no alto, lá em Los Angeles, e dar tiro numa arena de todo mundo divertindo e matar quase 100 e ferir uns 500. Nós temos que perguntar, homens, que tipo de homem nós somos nessa vinha do Senhor? Que tipo de operário? A imagem desses dois homens é a imagem do homem fracassado, frustrado porque não consegue ser o que ele acha que ele devia ser. Nós trazemos em nós a marca de um fracasso, e nós queremos impor para o mundo o carimbo do nosso fracasso. Por isso a gente taca fogo no futuro, a gente mata as crianças queimadas, com raiva. Eu fui tomado por uma ira santa essa semana, quando eu me lembrei de tantas pessoas que procuram o padre, vêm com problemas e distúrbios psicológicos, psiquiátricos, e eu digo, cuida da sua saúde, leva seu filho para o psiquiatra, leva seu filho para o psicólogo, trata do seu filho, cuida do seu filho. Os troços do pai, da mãe, da família, da esposa, do esposo faz é dizer que o padre está exagerando, não trata da saúde não. Aquele irmãozinho maluco que ontem foi sepultado e ninguém foi no enterro dele, que era cuidador da creche, que tacou fogo na creche, tem 3 anos que ele está dando sinal de doença mental e ninguém cuidava dele. A culpa não é dele. A culpa é de uma sociedade desequilibrada. Você tem que perguntar, cadê o médico, cadê o padre, cadê o pastor, cadê o vizinho, cadê o irmão dele, cadê o tio, cadê o primo, cadê o mundo que pegou esse camarada e falou, nós vamos cuidar de você, porque você está tão sofrido que você pode explodir todo mundo. Ele não é um criminoso, ele é um doente, ferido com a ferida do pecado que dissemina a nossa vida. Você vai no psiquiatra, ele nem escuta você começa a falar suas viagens na maionese, ele só passa o medicamento e te entrega. E você fala, não adianta ir nele não, porque ele nem olha na cara da gente. Eu falo, então vai no psicólogo. O psicólogo foi, não adianta nada no psicólogo não. Então morre, diacho, morre, explode e arrebenta o mundo. Mas entenda que você é uma vinha, você precisa de cuidado, você precisa permitir que alguém diga a você o que é que Deus espera de você.
E tem autoridade para dizer a você: o dono da vinha pediu a você que é hora de devolver os frutos da vinha. O dono da vinha mandou falar a você que virá o tempo da colheita. O dono da vinha mandou falar para você que eu sou o vinhateiro. Foi arrendada a minha função de cuidar de você, como esposa, como esposo, como marido, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como padre. Eu tenho que cuidar de você. O dono da vinha me pôs na sua vida para ser um empregado, um vinhateiro que cuida de você. E você tem que aceitar ser cuidado. Tem gente que não suporta ser cuidado. E ser cuidado, e eu termino com essa imagem forte do Evangelho de João. Jesus diz assim no Evangelho de João: eu sou a videira, vocês são os ramos. A planta que dá bom fruto, ele pega o facão e corta para que dê mais fruto ainda. A que não dá fruto, ele corta lá no toco e taca no fogo. Então, irmãs e irmãos, lembra daquela imagem forte que eu digo sempre? Com o Senhor, Ele mete a faca de qualquer maneira, seja para podar e ajudar a dar fruto mais ainda, ou para cortar lá no toco, na raiz e tacar no fogo, mas o facão vai vir. Aceita o facão do Senhor, te podando, cuidando de você, limpando você, enquanto não vem o facão para arrancar lá no toco, e arrancar também as raízes e lançar no fogo. Amém? Isso não é uma ameaça, isso é uma palavra de salvação. Amém? De verdade? Então, talvez o exercício mais difícil para ser feito nessa semana é o seguinte: nós vamos rezar esse texto essa semana. Você tem que ler esse texto e se colocar em vários lugares, porque esse texto ele é muito amplo, muito rico. Primeiro, cada um de nós deve se colocar no lugar de: eu sou um fruto da vinha do Senhor. Fruto. Cada um de nós também tem que se colocar no lugar de: eu sou a vinha do Senhor que deve produzir fruto. Cada um de nós tem que se colocar no lugar do arrendatário, que foi colocado na vinha para cuidar dela, para que ela dê fruto. Entendeu? Cada um de nós tem que se colocar no lugar: eu sou um empregado de Deus, que sou obrigado a pegar os frutos que são de Deus e levar daqui e levar para lá. Entendeu? Esse texto é de uma riqueza ampla. Talvez a gente se perca, tamanha grandeza e a riqueza dele. Mas uma coisa não pode ficar sem. E eu termino com uma das frases mais cruéis, de graça e de peso. Pegue comigo o final da segunda leitura. Versículo 9. Final da segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses, versículo 9. Leia comigo. Por praticai o que aprendestes e recebestes de mim. Irmã, irmão, eu pensava essa semana: eu tenho moral para olhar para alguém aqui da igreja e dizer: praticai o que você aprendeu e recebeu de mim? Cada um de nós aqui tem moral para dizer isso para um filho, para um pai, a mãe, para a esposa, para o esposo. Ou pratica o que você aprendeu e recebeu de mim. Leia. Ou que de mim viste e ouviste. Eu tenho moral para dizer isso para um filho meu, para um neto meu. Pratica o que você viu de mim, o que você ouviu de mim. Só vai haver paz quando a gente tiver autoridade para colocar a mão no ombro de quem convive conosco e dizer: irmão, pai, mãe, esposa, esposo, filho, padre, pratica o que você aprendeu e recebeu de mim. Pratica o que você viu e ouviu de mim. Leia. Assim o Deus da paz estará convosco. Enquanto eu não tiver autoridade, enquanto você não tiver autoridade para pôr a mão no ombro, ou ainda que seja o dedo no nariz e dizer: pratica o que você ouviu e viu de mim. Pratica o que eu te ensinei, o que você aprendeu de mim. Eu pergunto, e talvez o mais sofrido é: assim o Deus da paz vai estar com você? A gente pode olhar para cada pessoa que está perturbada perto de nós e dizer:
você está perturbado é porque você não pratica o que você aprendeu de mim. Mas eu posso também dizer, você está perturbado porque não te ensinei as coisas certas, não é? Porque não dei testemunho de coisa que presta na sua frente. É mais pesado, né, seu Itamar? Aí é bem mais pesado. Irmã, irmão, eu fui tomado muitas vezes, fazendo esse caminho de Santiago de Compostela por uma força tremenda de consolação do quanto Deus cuida de mim. Mas também pelo peso da palavra de Deus chamando o quanto eu preciso melhorar na forma de cuidar e de garantir, sobretudo, que a igreja produza frutos. Cada pessoa que está aqui e cada católico que está no território da paróquia e não católico, de qualquer religião que está no território da paróquia, depende de mim devolver a alma e a vida de cada um para Deus. De todos nós temos que pensar assim. A salvação do outro depende do meu testemunho. A paz no coração do outro depende da minha forma de viver, praticar, falar, ensinar. Põe a mão no seu coração. Não se desespere. Experimente agora, invoque agora, que o Espírito Santo te dê a consolação, diante da realidade que talvez você enxergue tão confusa, tão complicada, tão desafiadora, talvez de fraquezas suas, de fracassos seus na sua vida, no seu casamento, na sua fé, no seu trabalho, na igreja. Peça o Espírito Santo para renovar em você, irmã, irmão, o seu vigor, a sua fé, a sua abertura a Jesus. Ele foi agarrado, foi arrastado para fora de Jerusalém, foi pregado na cruz, porque os anciãos e os sacerdotes não aceitaram a pregação dele, a palavra dele. Peça a Jesus que você aceite a ele, acolha a ele. Peça a Jesus a força e o auxílio necessário que você sente, que você necessita para viver essa palavra. Primeiro, para que você tenha a alegria de ser um fruto bom, um fruto abençoado de Deus, na igreja, na sua família. Que você experimente a alegria de ser uma coisa boa nesse mundo, e não um fruto ruim. Peça a Jesus. Peça a Ele também que ajude você a ser uma planta que produza bom fruto. Um empregado que cuida da planta de Deus, da plantação de Deus, e ajude essa plantação a dar bom fruto. Essa plantação é a sua família, o seu casamento, sua profissão, seu trabalho, sua igreja. Peça também isso ao Senhor. Que o Espírito Santo te ajude agora, do seu modo, a rezar, a encontrar o consolo, a força para viver essa palavra. Vá fazendo sua oração. Espírito Santo de Deus,